Você acha que o Google Maps serve só para achar endereço? Que nada! As imagens feitas pela Big Tech já foram boas detetives e flagraram crimes reais que ninguém esperava ver em um app de localização. Conheça hoje os crimes reais flagrados pelo Google Maps. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Na capital da África do Sul, Joanesburgo, o carro do Google Street View estava passando e fotografando a rua quando capturou um momento inusitado. Um assalto à mão armada em pleno andamento, com criminosos pulando de uma BMW e rendendo um guarda em sua caminhonete. Tudo isso sendo registrado de camarote pela câmera do Google, indo parar no Google Maps. O mais bizarro é que os bandidos pareciam completamente despreocupados ou estavam tão focados no crime que nem notaram que estavam sendo fotografados pelo carro da empresa de tecnologia. Humilhante! Trombadinha! O caso aconteceu em 2015 e mesmo com o rosto e placas borradas, as imagens feitas foram cruciais para a polícia encontrar os assaltantes que não tiveram nem como negar que eram eles. No Brooklyn, em Nova York, uma quadrilha de traficantes foi pega no pulo pelas lentes do Google Street View, enquanto fazia a distribuição da mercadoria em plena luz do dia. A câmera registrou 3 homens em uma esquina bem à vontade, sem imaginar que aquele carro passando seria a prova que faltava para a polícia fechar o cerco e levar todo mundo em cana. Isso porque as autoridades já tinham recebido algumas denúncias dos vizinhos e planejavam uma ação, e a foto do Google foi a confirmação que precisavam, porque com ela eles conseguiram montar uma operação que mandou 7 pessoas direto para a cadeia e acabou com a festa. Se ninguém teve coragem de tirar foto enquanto acontecia o crime, o carro do Google fez esse favorzinho e ajudou a polícia a identificar os criminosos sem nem precisarem sair da delegacia. Que satisfação, aspira. Você acha que está sozinho? Cuidado! No Google Maps, seus segredos podem ficar congelados para sempre. Essa foi a descoberta perturbadora de um internauta que decidiu visitar virtualmente um local conhecido por atividades bem suspeitas. Sem sair de casa, ele abriu o Street View. A expectativa era uma rua vazia, mas a câmera do Google teve um timing assustador. Ela flagrou o exato momento de uma transação ilícita. A imagem mostra 2 sujeitos trocando algo, crentes de que estavam invisíveis, sem notar o carro da Google passando na hora H. Dá uma cadeia. O usuário correu para o Reddit com um print, onde postou a imagem do crime. Até agora não temos notícias se a polícia ficou sabendo ou foi atrás dos suspeitos, mas uma coisa é certa, a malandragem da área vai ficar mais esperta da próxima vez. Roubar bicicleta já é um vacilo enorme, né? Agora fazer isso exatamente na hora que um carro com uma câmera de 360 graus está passando é pedir para ser pego. E foi o que aconteceu com 2 irmãos gêmeos que resolveram atacar um ciclista, derrubando o coitado no chão e levando a bike, jurando que sairiam impunes. O que eles não contavam é que tudo estava sendo registrado. A vítima percebeu o carro do Google passando e assim que viu as imagens ligou para a polícia. Imediatamente as autoridades pediram ao Google os arquivos originais, sem aquele borrão no rosto, para identificar os culpados. O investigador bateu o olho e já reconheceu os malandros de outros carnavais. Afinal de contas, não é sempre que se vê uma dupla de gêmeos bandidos, né? E eles foram presos e a bike foi recuperada. Até na hora de cobrar impostos, o Google entrou no jogo. E quem achou que o famoso jeitinho era exclusividade nossa, se enganou feio. Na França, ter piscina encarece e muito o imposto da casa. Então muita gente construía escondido no quintal e esquecia de avisar a prefeitura.
você. A ideia era economizar, mas o governo francês foi muito mais esperto e apelou para a tecnologia. Eles usaram uma inteligência artificial específica para varrer imagens de satélites do Google Maps atrás de retângulos azuis. O sistema cruzou os dados com o registro de imóveis e a casa caiu. Acharam mais de 20 mil piscinas não declaradas que eram visíveis de cima, mas inexistentes no papel. O resultado foi mais de 10 milhões de euros arrecadados em multas e reajustes. Fico alerta, quando o governo quer cobrar, não existe barreira física, eles vão usar satélite e IA e o que for preciso, meu filho. Hoje em dia, nem dentro do próprio muro você está invisível aos olhos da fiscalização. Quando o motorista do Google passa pela rua, nem imagina que pode estar fotografando alguém perigoso procurado pela polícia. Foi o que aconteceu com Giottino Gamino, um chefão da máfia italiana que fugiu da cadeia e foi viver tranquilo na Espanha. Ele trocou de nome para Manuel, abriu um hortifruti e viveu na encolha por 20 anos, achando que estava aposentado para sempre. Só que a casa caiu graças ao Google Street View. A polícia estava investigando a área e deu de cara com uma foto de dois homens conversando na frente do comércio, e um deles era idêntico ao mafioso. E aí, com um pouco de análise comparativa, constataram que era o bandido procurado. Na hora da prisão, ele ficou espantado que tinham encontrado seu esconderijo. Afinal de contas, nunca imaginou que o paradeiro dele seria exposto por uma ferramenta de tecnologia. Quem diria que o Google Maps viraria o maior X9 do tráfico internacional e logo na pacata Suíça? Em 2009, uma investigação policial provou que se esconder no meio do mato não funciona mais. A polícia investigava uma quadrilha local e, antes de arriscar colocar agentes em campo, resolveu espiar as fazendas suspeitas via satélite usando o próprio Google. Foi aí que a casa caiu. Ao analisar a imagem de um milharal, notaram um padrão estranho no terreno. Os criminosos usaram uma tática de camuflagem, fizeram paredes altas de milho nas bordas para esconder o miolo da propriedade. Para quem passava na estrada, era tudo milho, mas de cima o satélite entregou o esquema. O recheio do campo era, na verdade, uma gigantesca plantação da ervinha do capeta. O descuido de esquecer o olho no céu custou caro. A polícia invadiu, prendeu 16 pessoas e apreendeu mais de 1 tonelada de erva, além de uma fortuna em dinheiro vivo. Então fica a lição. A tecnologia acabou com os esconderijos rurais e hoje em dia até o satélite faz investigação criminal e de graça. Tecnologia! Nunca se sabe quando a foto do seu vizinho no Google Maps é dele cuidando do jardim ou cometendo um crime. A Priscila, uma americana que morava na Austrália, parou de responder à família que vivia nos Estados Unidos. Eles acionaram a polícia, que foi atrás do namorado, Mark, que veio com o papo de que ela teria fugido porque o visto estava vencido. Mas a mentira caiu por terra, literalmente. Mark tinha enterrado a namorada no quintal e, no desespero, ao saber que seriam feitas buscas, tentou mudar o corpo de lugar usando uma carretinha para se livrar do flagrante. O azar dele foi que o Google Street View passou na rua meses antes da investigação e a câmera registrou o solo mexido e a carretinha que já tinha sido registrada acoplada no seu carro parada na porta, provando que ele já tinha feito serviço sujo muito antes de qualquer interrogatório. O homem foi preso em 2019 e aguarda julgamento para uma sentença final. Quem diria que a resposta de um mistério de décadas poderia estar no Google Maps? Em 97, William Moldet sumiu da Flórida depois de sair de uma boate. Ele ligou para a namorada dizendo que logo estaria em casa, mas nunca chegou. A polícia procurou por todo canto, mas sem pistas de acidente ou crime, o caso esfriou e ele foi dado como desaparecido, e por isso tudo foi arquivado. Mas 22 anos depois veio o desfecho. Quando um ex-morador do bairro estava passeando pelo Maps, ele notou que parecia ser um carro dentro de um lago em um condomínio. Ele avisou um ex-vizinho que vivia lá
que usou ali, né, o Google para confirmar a imagem, e a polícia foi chamada para retirar o veículo, onde encontraram os restos mortais de William. O mais assustador é que, puxando o histórico, o carro já estava visível nas imagens de satélite desde 2007, ou seja, a resposta do sumiço dele ficou por 12 anos, esperando alguém dar um zoom no lugar certo. Muita gente acha que dirigir o carro do Google Street View é moleza, só passear e curtir a paisagem, mas aqui no Brasil o buraco é mais embaixo. Um motorista passou um perrengue absurdo em Santos, na divisa com São Vicente, ao entrar numa área que é conhecida pelo tráfico e conflito intenso. O que era para ser apenas um mapeamento das ruas virou uma cena de tensão. A câmera 360 graus, que não perdoa nada, registrou o momento exato da abordagem hostil. Um criminoso, com um radiocomunicador no peito, não gostou da visita e apontou a arma direto para o carro. Ao fundo, outros 2 comparsas tentavam desesperadamente tapar os rostos ali com camisas, percebendo que estavam sendo filmados por uma gigante da tecnologia. O motorista teve uma sorte gigantesca de sair ileso, já que um veículo estranho e cheio de equipamento chama muita atenção. Quem diria que até o Google teria problemas de mapear as ruas aqui do nosso país? Aqui é o Brasil! Em 2006, Dave Niles sumiu sem deixar rastros, e o caso ficou tão sem solução que 5 anos depois, a própria família desistiu da busca por não ter encontrado nem sinal de onde ele tinha ido parar. Mas em 2015, a resposta veio de uma maneira inesperada. Funcionários de uma funerária estavam em um guindaste, decorando ali uma árvore para o Natal, quando avistaram lá do alto alguma coisa grande e brilhante no fundo de um lago. Curiosos com o que era, eles foram checar no Google Maps e confirmaram que se tratava de um carro submerso que aparecia no satélite. A polícia foi chamada e o carro retirado da água, descobrindo qual tinha sido o paradeiro de Dave. Ele perdeu o controle voltando para casa à noite. Ninguém viu ele caindo no lago e por lá ficou 9 anos até ser finalmente descoberto. Um caso bem parecido com o outro, né, que eu já até mencionei nesse vídeo. Já pensou abrir o Google Maps e dar de cara com uma cena de crime digna de filme de terror? Foi o que aconteceu na Holanda, quando uma imagem de satélite viralizou mostrando um pier com um rastro enorme que parecia sangue fresco, como se um corpo tivesse sido arrastado pela madeira até ser jogado na água. A internet ficou doida e todo mundo já estava criando teorias da conspiração sobre quem tinha falecido ali, exigindo que a polícia fosse investigar um possível crime brutal, mas ninguém poderia prever esse plot twist. O tal serial killer, na verdade, era só um Golden Retriever que tinha acabado de sair de um mergulho. O rastro de sangue era só água molhando a madeira seca, criando uma ilusão de ótica que enganou o mundo todo. Um mistério que foi solucionado, mas também criado a partir do Google Maps. Esse não foi um caso de crime real, tá? Porém o desfecho foi tão engraçado que eu decidi colocar aqui. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!